glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? Tome o seu lugar. Queridos, talvez você, que está nos visitando hoje, e você está vindo, talvez, e está vendo assim o formato do culto de quinta-feira, a primeira quinta-feira, algo um pouco diferente do que você está acostumado, é porque nós, por direção, estamos fazendo, sempre a primeira quinta-feira do mês, a gente está tendo direção de ser como um culto do fiel. Quem é os mais antigos de casa aí, lembra do culto do nosso, o nosso culto do fiel. Então, essa primeira quinta sempre vai ser uma direção dos esboços, de como nós vamos trabalhar em célula, quais são os temas do esboço. E você que está nos visitando, tenha liberdade, porque a presença de Deus, ela é real em qualquer culto, seja aqui, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho. Então você tem liberdade. Se você depois no final, nós vamos estar se reunindo em supervisões, aí os supervisores vão estar dando direção para os seus liderados. Se você veio a convite de alguém, ou você desejar oração, precisar de uma oração específica, cada um de nós aqui, querido, estamos habilitados para te ouvir se você é um convidado, amém? Então você tem liberdade, depois no final, se você quiser compartilhar algo, se você estiver precisando de alguma ajuda, por favor, nos procure no final, para nós podermos orar por você, em nome de Jesus, amém, queridos? Então essa é a roupagem que nós estamos trazendo aí para esses dias, do culto, culto do fiel. É culto de libertação? É também culto de libertação, porque nós estamos o quê? Liberdade, Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você tem liberdade nesta noite, amém? Liberdade, querido, falar da palavra, falar do amor de Deus, nós precisamos ter liberdade, amém? E esse mês nós já recebemos os esboços agora, querido, tudo online, nós já recebemos os esboços, todos os supervisores já estão com os esboços, já podem passar para os seus liderados aí, nos grupos, que é bênção, querido, compartilhar, e você poder estar aí divulgando como vai ser o trabalho de células. Quem já fez as células, porque tem célula que às vezes acontece na segunda-feira, amém, querido, glória a Deus. Não sei se você já estava com acesso ao esboço, mas eu creio que Deus, o Espírito Santo ali te capacitou, talvez num tema ali para trazer para a sua célula. Mas você tem liberdade de trazer novamente então, o que está no esboço, a primeira lição, a segunda, a terceira e a quarta lição que nós vamos tratar em célula, amém? Então, a primeira lição desse mês, nós vamos falar, o tema que nós estamos trabalhando é os benefícios de andar em amor. Então a primeira lição, a primeira parte, nós vamos falar sobre o amor, o amor que você precisa para ser feliz. Quem é feliz aqui com Jesus, querido? Todos nós somos felizes com Jesus, Então o primeiro esboço, ele vai tratar sobre isso, O amor que você precisa para ser feliz. E aí nós temos ali o texto base, que está em Marcos, nós não vamos abrir, tá? Em Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31, que fala ali de uma vida vitoriosa, Deve ser baseada no quê? No amor, em três direções, que é o amor, amar a Deus, e ao próximo como a si mesmo, Então você ama essa pessoa que está do teu lado? Então olhe para ela e dê um sorrisinho para ela, fala, eu amo você, meu amado, Olha que bênção. E aí, o primeiro tópico desse esboço, ele fala sobre reconhecendo o problema, e o amor de muitos se esfriaria, ou se esfriará. Então, reconhecendo o problema, querido, é notório que hoje nós vemos, quando fala sobre o esfriamento do amor, mas não é, querido, o amor do mundo. O mundo já jaz o maligno, o mundo já está dominado. Então, o que fala aqui é sobre o amor que vai se esfriar dentro, infelizmente, da igreja, da casa do Senhor, daqueles que já, muitas vezes tiveram experiências maravilhosas com Deus, e aí por algum motivo a pessoa se desvia ali, cai por outros caminhos. Então, reconhecendo um problema, é um problema, e o amor de muitos se esfriaria. E o segundo tema é amar faz bem. Amar faz bem, querido? É maravilhoso amar, E quando nós amamos o Senhor, é maravilhoso, é muito melhor ainda. Então no 1 Coríntios também vai falar um pouco sobre isso.
E aqui, querido, ele vai falar no esboço sobre algumas coisas que, né, a medicina, né, comprova que talvez a demonstração de afeto, ela é muito importante. Então nós, como servos de Deus, como irmãos, como os filhos de Deus, temos que ter essa demonstração de afeto. Por exemplo, abraçar nas nossas células, né? Ter aquele tempo de comunhão depois das células, conversar com as pessoas, olhar no olho das pessoas, e tentar entender aquela pessoa, qual o problema que ela está enfrentando, né? Nós precisamos tentar entender para atender aquela pessoa, porque como que eu vou tentar ajudar ela se eu não entender ela? Eu não posso julgar, o julgamento não é por nossa conta, né? Se nós julgarmos, da mesma medida que nós julgarmos, nós vamos ser julgados. Então, temos que, né, amar faz bem, amar as pessoas, né? Buscar ali o bem para a saúde espiritual, saúde física. Como o contato físico é tão gostoso nas células, você consegue ter um contato com as pessoas, que às vezes não conseguimos ter aqui na igreja. Então, se você está aqui hoje nos visitando, e talvez não está em célula, procure depois no final aí, alguém que você conheça aí, né, pergunte, olha, eu moro em tal lugar, existe alguma célula perto da minha casa? Eu tenho certeza, querido, que alguém aqui tem alguma célula perto da sua casa e vai te ajudar aí em nome de Jesus, amém? A segundo esboço, ele vai falar sobre o amor que você precisa para prosseguir. Olha que interessante, querido, o amor que nós precisamos para prosseguir. O texto base vai ser 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 7 ao 8, que fala que o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. E nós precisamos realmente disso, né? Desse amor que não falha. Então, por exemplo, quando nós olhamos para isso, né? Para prosseguir, o que eu preciso prosseguir? Para me prosseguir no meu ministério, para me prosseguir com a minha célula, para me prosseguir com a minha supervisão, eu preciso amar. Diga, eu preciso amar, né? Porque o amor, ele tudo suporta. O amor, ele vai suportar pessoas às vezes que são, né, rancorosas, são bravas na célula, aquele irmão que muitas vezes vai chegar ali, que nem nós cantamos, né, no primeiro louvor, né, vem assim como estás. Às vezes a gente, né, faz tempo que a gente talvez não vê isso, mas uma pessoa que chega ali toda Petrúquio, né, lembra daquele cara do Petrúquio da novela lá, todo barbudo, sujo, né, bravo, e aí você tem que tratar aquele cara, querido. Então você precisa amar ele para ele prosseguir e para nós darmos prosseguimento na palavra de Deus. Então o tópico 1 aqui fala, reconhecendo, né, o problema, e muitas vezes, querido, desistir é sempre o caminho mais fácil. Por que muitas vezes as pessoas preferem desistir de um relacionamento? Porque é muito mais fácil eu desistir do que eu continuar. Por que é muito mais fácil eu desistir da minha célula? Porque às vezes se eu não tenho o amor por aquelas vidas, eu não tenho o amor por aquele ministério, é muito mais fácil eu desistir do que eu prosseguir. Quando a gente ouve uma pessoa falar assim, olha, eu desisti de trabalhar naquele lugar, aquele lugar não era bênção para mim. Não, às vezes não é, às vezes é porque você não ama aquilo que você faz. E quantas pessoas hoje às vezes estão frustradas em determinados trabalhos, em determinadas situações, por quê? Porque não é aquilo que ela desejava, e ela fica frustrada, então ela não ama aquilo. Casamentos, né? A gente vê muitos casamentos, não vai dar certo, não deu certo. Por quê? Porque não persistiu no amor. Então nós precisamos reconhecer o problema e não desistir, sempre estar, né, olhando para a palavra que o amor tudo supera. O segundo tópico, ele fala que o amor é a base da persistência. Então um ligando no outro. Então eu e você, nós não precisamos desistir daquilo que realmente nós amamos. Nós precisamos crer que Deus nos amou em primeiro e não desistiu de nós. Queridos, é uma coisa que hoje eu estava conversando um pouco isso, né, à tarde. Aquela cantora Pompeu lá, a Isadora Pompeu, ela lançou uma música agora aí que, meu Deus, hoje foi o auge o negócio da discussão dessa música dela, da casinha, eu sou sua casinha favorita. E muita gente só descendo a ripa, falando, né, tal. Em vez da gente criticar, procure entender o que está falando, para poder ajudar quem está ouvindo. Eu tenho uma, né, praticamente, nós já estamos com as jovenzinhas dentro de casa, e gostam.
Então eu perguntei hoje, né, para a Harun, falei, você já ouviu essa música? Assim, já ouvi. Tal. O que você achou? Eu achei legal, é da minha, não sei o quê. Eu fui procurar entender essa música. E a música tem muito pregador aí que talvez não vá no contexto bíblico buscar o que está falando. E começa a descer a lenha, a criticar. Então, em vez de criticar, procure entender para explicar o que está falando. Né? E a música, ela é muito boa, a música dela, na minha opinião, tá, querido? Essa é a minha opinião, tá? Ela fala sobre um reino um terreno que a gente não existia, a gente não tinha valor, e foi pago um alto preço, e aquele que era o dono do palácio veio, construiu naquele terreno onde ninguém queria, e ele se desfez da sua glória e habitou dentro de nós, que éramos uma casa simples. Então o que a palavra fala, né? Que ele cresça e que nós diminuamos. Então quando ela se refere que nós somos a casinha, é porque Jesus desceu da glória que ele tinha, e através do Consolador, que é o Espírito Santo, colocou ele para habitar em nós, e nós somos perto de Jesus. O que nós somos perto do palácio? Que é uma casinha, somos pó, não somos nada. Então, é preciso, querido, ter esse amor, e antes da gente julgar, falar, está errado, olha, não faça isso, não fala, procura ter persistência no amor, procure olhar para aquela pessoa, né? Antes de nós criticar, vai lá, olha, querido, eu vou ajudar você a entender, eu quero entender o seu problema. Nós como célula temos que amar você, eu já passei por isso. Muitos, imagina, queridos, se nós não tivéssemos alguém que acreditasse em nós. Nós já tivemos muitos líderes que acreditaram em nós, muitas pessoas que investiram tempo em nós e falaram assim, ó, vai para frente, vai dar certo, você vai conseguir. E às vezes a gente acaba esquecendo, né, dessas pessoas, mas Deus não se esquece. Então a persistência, né, e diga assim, persistência. Eu e você não precisamos desistir daquilo que realmente Deus ama, que é o ser humano, que é o próximo. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, eu te amo em Cristo Jesus. Amém? Então não desista. Eu olhe para ela e diga assim, eu não vou desistir de você. Amém? Não desista, querido, não desista das pessoas. Então o amor, né, é a base da persistência. A lição número 3, o esboço número 3, vai falar que o amor que você precisa para perdoar, querido. Olha que isso é tremendo, perdão, diga perdão. Quantas vezes a gente acha que a gente perdoou e não perdoou, e aí aqui a gente vai ver sobre isso, né? Ele vai falar um pouco no texto base, que nós vamos falar nas células, é 1 Pedro, capítulo 4, 8, que fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Quantos pecados nós já, né, foram perdoados pelo amor de Jesus, e ainda nós cometemos pecado, e ainda o Senhor nos perdoa, porque Ele é misericordioso. E nós, querido, muitas vezes, será que perdoamos quando uma pessoa pisa no nosso pé, pisa no nosso calo, bate no nosso carro, risca a porta do nosso carro? Quando você está andando ali na rua e passa aquela pessoa e bate no seu retrovisor, pum! O que você faz, querido? Você fica como? Você fica crente ou você fica mundano? Né? Você fala, eu vou atrás, eu vou perseguir, eu vou lá. Perda de tempo, né, Harun? Perda de tempo, não vai dar nada, né? Então, queridos, nós precisamos disso, o amor que você precisa para perdoar. E o amor, ele encobre uma multidão de pecados. Então, no primeiro tópico, ele vai falar novamente, reconhecendo o problema. Qual o problema que muitas vezes, querido, nós temos quando nós não perdoamos? Rancor, mágoa, ressentimentos. São como que bolas de ferro, querido, presos em nossos pés, como correntes no nosso pescoço, vira uma coisa pesada. Você não consegue, né, se perdoar, talvez diante de uma situação, ou perdoar o irmão que muitas vezes ofendeu você. Mas quem somos nós, querido, para não perdoarmos? Jesus tinha o direito de olhar para nós ali na cruz e falar assim, Pai, passa a régua, mata todo mundo e me leva para a sua glória. Ele olhou e falou, Pai, não coloque sobre ele esses pecados. Então nós temos que ser semelhantes a Jesus. A cada dia nós falamos assim, eu quero ser semelhante a Jesus. E não é fácil ser semelhante a Jesus, porque Jesus, ele perdoou, Jesus, ele amou, Jesus, ele não condenou. Muitas vezes nós, na nossa justiça própria, nós queremos condenar. Então nós temos que identificar, reconhecer esses problemas, né? E vamos orar por isso nas células, querido. Orar principalmente por perdão. Nós sabemos que o perdão, ele é algo que muita gente
desiste do caminhar, desiste, persiste, porque não consegue perdoar talvez uma palavra que foi pregada, uma palavra que foi falada. Eu estava lendo um texto de um pregador, eu não vou lembrar o nome dele, que ele é americanizado, né? E a gente aqui do Jacaré é meio difícil falar algumas coisas americanizadas, né, Júnior? Mas ele fala o seguinte, querido: nós estamos numa época que está difícil para os pregadores pregar. Se ele prega com uma coisa, ele ofende o grupo. Se ele prega outra coisa, ele ofende o outro grupo. Então, a verdade da palavra não é ofender ninguém, mas ela é verdade. Então, quando que eu me sinto ofendido? Quando eu estou errado, quando eu estou no pecado. Então, não é que nós falamos algo que de repente você fala, eu me ofendi porque, né, o pregador, ou o pastor, ou o irmão, na célula. Não, é porque o pecado ele está habitando em nós. Então, nós precisamos o quê? Ponhar para fora e perdoar a nossa própria vida em primeiro lugar, para depois conseguir perdoar outra pessoa. Então, nós precisamos identificar esses problemas. Diga, problema é meu. Amém? O problema é meu, eu preciso resolver esses conflitos. O segundo tópico, ele diz sobre adquirindo a capacidade de perdoar. Aí o texto base que eles deram para nós aqui é 1 João 4,19, e ele fala, querido, que o amor nos capacita a perdoar. Então veja que o dom do amor, ele nos leva a muitas coisas. Ele nos leva a persistir no nosso chamado, ele nos leva a caminhar diante de Deus, e aqui ele vai falar sobre isso. O amor nos capacita a perdoar. Aí receber o amor e perdão do Senhor Jesus, porque nós somos capacitados, né, a amar, querido. Quando nós amamos alguém, por mais que aquela pessoa possa ser difícil, se você ama, você perdoa, sim ou não? Quem já assistiu aquele filme da cabana lá, daqui? Eu nunca assisti, eu já vi partes daquele filme lá, mas uma coisa mexeu muito comigo, quando eu vi algumas cenas daquele filme, aquele momento que o cara é levado lá para ser o julgador. Aí a moça lá que está representando Deus, né, ao juiz, fala para ele assim, tem 2 filhos, né? Tem lá o filho, o menino e a menina, né? Acho que eles têm no filme lá, né? Vamos imaginar você que tem 2 filhos. Vamos pegar eu, por exemplo. Eu tenho 2 filhas, Harumi e Hadassah. Imagina eu como julgador agora. E eu tenho que escolher uma para fazer uma coisa ruim. Por exemplo, mandar para o inferno. Quem você mandaria dos seus filhos para o inferno hoje, querido? Você teria coragem, Aura, de mandar alguém para o inferno, dos seus filhos? Ninguém tem. Então aquilo mexeu muito comigo quando eu vi aquela cena, porque Deus não vai fazer isso com ninguém, porque Deus são filhos de Deus. O que eles precisam? Ser libertos do pecado. Ah, mas e o macumbeiro, e o assassino? Precisa ser liberto do pecado. Se nós existirmos de amar as vidas, como que nós vamos, né, saquear o inferno? Porque nós precisamos resgatar elas de lá. Então nós precisamos o quê? Adquirir essa capacidade de perdoar. Porque aquele homem, ele estava tão triste por causa da perda da filha dele, que ele queria a morte daquele, acho que mataram a filha dele, alguma coisa assim, né? Ele queria a morte daquele outro homem. Mas aquele outro homem, ele sendo um pecador, Jesus não morreu pela vida dele? Para nós, como ser humano, é difícil a gente aceitar. Porque a gente tem a nossa natureza também, que é humana. Mas para Deus, é uma alma. Para Deus, é uma vida. E o sangue de Jesus também foi derramado por ela. Então nós precisamos, né, buscar essa capacidade. Diga, eu preciso adquirir capacidade de perdoar. Amém? E a última, querido, o último vai falar sobre o amor que você precisa para compartilhar. O texto base que está aqui para nós vai ser o livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Então, sempre nós vamos o que, querido? Precisar compartilhar. E compartilhar o quê? Compartilhar os nossos bens, compartilhar as nossas coisas. Sim, compartilhar aquilo que nós temos, talvez ajudando no ministério, ajudando um outro irmão. Mas o que nós precisamos é reconhecer também o problema de muitas vezes nós não conseguimos compartilhar o quê? O amor. Nós somos frios em determinadas situações.
Nós queremos a justiça, como nós falamos ali, né? E lá no livro que vai estar falando aqui sobre isso, reconhecendo esse problema, no livro de Tiago, ele vai falar um pouco sobre isso, que nós somos o quê? Por natureza, egoísta. Somos ou não somos, queridos, egoístas? Nós somos. A gente fala que não é, mas a gente é. No fundinho, se a gente não buscar ser semelhante a Cristo, nós somos egoístas. Por isso é tão difícil repartir aquilo que nós temos. Às vezes a gente quer só para nós, a gente não quer compartilhar com o outro. Ah, mas aquele irmão, não, ele está daquele jeito porque ele pecou, porque ele desviou. Amém, querido, ele errou. Mas o que Jesus disse para aqueles homens quando eles estavam trazendo a prostituta lá para ele, julgar? Eles queriam apedrejá-lo. O que Jesus falou para ele? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós pecamos, todos nós somos separados da glória de Deus. Mas é pela sua misericórdia, diga, pela sua misericórdia, que nós somos salvos. Então, é tão difícil, querido, nós repartirmos aquilo que temos. Então nós vamos, na última lição, falar sobre isso no primeiro tópico. O segundo tópico é vivendo além de nós mesmos. O que é viver além de nós mesmos? Eu estava dando uma olhada nisso e para mim, isso daqui, querido, se adapta bem para quem já é mãe e pai. Porque quando a gente não tem filho, a gente acha que a gente ama. Mas depois que tem o filho, fala aí, Priscila, a gente ama, faz qualquer coisa, né? Veste pijama de urso, passa a noite orando no sítio, né? Fizemos a noite esses dias com as meninas, a Rafa fez, foi uma bênção com as meninas da dança, e aí a gente foi levar as meninas que estão envolvidas no Ministério de Dança, um trabalho maravilhoso, querido, né? Que Deus continue abençoando a vida da Rafa, com esse coração maravilhoso que ela tem. Mas foi muito engraçado, porque depois a gente viu, algumas professoras que estavam lá, aí a Priscila estava vestia um pijamão lá acho que era urso lá, e eu fiquei olhando, por que a gente se sujeita a estas coisas, querido? Por amor. Se o seu filho agora precisar do rim, você tem coragem de não dar o rim para o seu filho? Eu acho que você dá, é seu filho. Se o médico chegar para você hoje e falar assim, se você não doar o rim para o seu filho, ele vai morrer daqui 1 mês, você vai ficar com o rim? Você dá. Se o seu filho precisar hoje, querido, seu filho falar assim, se o médico chega e fala, olha, ele vai precisar arrancar os 2 olhos, mas se você doar um olho para ele, ele vai ficar enxergando de um olho. Você não fica enxergando de um olho para deixar o seu filho enxergando pelo menos de um olho, querido? Nem que for para ele ficar olhando para você para ele assim, A gente faz por amor. Então, querido, nós precisamos o quê? Buscar isso, vivendo além de nós mesmos. Então, por exemplo, às vezes a gente já ouviu falar da regra, que muitas vezes falar da regra do ouro. O ouro é um objeto muito caro, é uma coisa muito cara. Mas, querido, quando nós olhamos para o ouro, a palavra fala assim que o Senhor tem preparado para nós um lugar onde as ruas são de ouro. Por que o Senhor está preparando um lugar que as ruas são de ouro para nós, querido? Só porque nós é bonito? Só porque nós não tem cabelo? Aleluia, Flávio? Não, é porque Ele nos ama, é por amor, que nem eu comentei, se o seu filho hoje falasse, o médico falava, vou ter que tirar os 2 olhos, se você doar um, ele fica enxergando de um olho, você não ficaria com a olho? Teria um tapão de pirata lá para poder ajudar o seu filho, Então, queridos, é isso, nós vivendo além de nós mesmos, Então nós temos que amar além de nós mesmos, porque o Senhor nos amou além dele mesmo, entregando ele ali diante da cruz, Deus nos amou em primeiro lugar. Então eu creio que vai ser um tempo muito precioso para nós em célula, compartilhando isso, e vai ser um tempo maravilhoso para nós praticarmos o amor, testemunharmos o amor, abraçar as pessoas, ter tempo de comunhão, ligar para aquele irmão que talvez não está indo mais em célula, mas eu ligo, ele desliga o telefone, manda mensagem, não tem problema, dá o seu jeito, querido, porque eu creio que Deus nos capacita com sabedoria e criatividade para nós buscarmos as vidas em nome de Jesus, amém? Então esse é o tempo que nós vamos falar sobre os esboços. Então prepare aí, líder, prepare a sua célula, você que é líder, e no final do mês, se você, não sei se alguns têm retomado, faça o celulão, querido. Celulão é tão gostoso, você reúne pessoas que talvez você não conheça, que é de outra célula,
alguma supervisão que às vezes quer visitar outra supervisão, sabe? Faça interagir um com o outro. De repente eu quero ir lá visitar a célula do Montanha, no final do mês, eu vou lá servir a sua célula. Olha que bênção, querido, praticando o amor. Vou levar lá um monte de picanha, um monte de Coca-Cola, aleluia, e nós vamos levar o melhor churrasqueiro, e nós vamos servir a sua célula, Montanha. Amanhã nós estamos lá, né? Sabe, querido, praticar, isso é muito gostoso, interagir entre irmãos. Teve um irmão que me procurou esses dias, num casamento, e ele falou para mim assim: irmão, eu me sinto tão sozinho lá na igreja, eu sento lá no fundo, né, e eu fico assim, porque eu falei assim: irmão querido, mas não senta não, vai lá na frente cumprimentar os irmãos, vai lá conversar com a gente. E ele tem praticado isso, olha que benção. Aí domingo agora, acho que foi no culto da manhã, que eu estou ficando meio velho, então não lembro muito bem, acho que foi no culto da manhã, ele me procurou, ele falou assim para mim: irmão, eu quero entrar no ministério, porque a minha esposa já está no ministério, e como que eu faço? Eu falei: fião, procura o João e a Aure, que eles vão dar o melhor direcionamento para você. Não, mas eu tenho as crianças pequenas, e como que eu faço? Leva as crianças com você no ministério, querido, é bênção, você já envolveu os seus filhos no ministério. Conversamos um pouco aí, à noite encontrei a esposa dele, falei: e aí? Não, ele está lá comigo, e aí ele veio também: irmão, deu certo. Querido, é incentivando um ao outro, é assim que a gente vai saquear o inferno, motivando. Imagina se ele viesse me procurar, e eu falasse para ele assim: continua sentado aí no fundo mesmo, não vai cumprimentar não, sabe por quê? Tem dia que os irmãos estão de mau humor, tem dia que você olha ali para a cara de um, para a cara do outro, continua nessa: eu quero ir no ministério. Ixi, querido, é a criança, misericórdia, filho, pelo amor de Deus, é tudo bagunceiro, é tudo barulhento, é tudo desrespeitoso, xinga, cospe, chuta, bate, e o pai fica bravo com a gente ainda se a gente chama atenção. Ele ia falar assim: rapaz, é um livramento então eu não estar nesse ministério, né? Não, querido, vamos ajudar, nós precisamos nos envolver com o corpo de Cristo, amém, queridos? Então, fica essa direção para nós esse mês, de trabalharmos isso, né? E faça isso, busque aí interagir entre as células, entre as supervisões, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos orar, nós vamos tirar um tempo de palavra. Pai, em nome de Jesus, que esse tempo, Pai, seja um tempo, Pai, de ensinamento para nós, que nós possamos buscar diante do Senhor, Pai, direção daquilo que o Senhor tem para nós. Perdoa os nossos pecados. Nós estamos aqui, Senhor, para aprender um com o outro. Ninguém sabe, Pai, tanto que não possa aprender um com o outro, Pai, com o testemunho um do outro, Pai, com a célula um do outro, Pai querido, buscando, Pai querido, entender como é o agir de Deus diante deste tempo, Pai. Nós nos colocamos agora diante do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, queridos? Então, abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 4, livro de 1 João, capítulo 4, versículo 7 e 8. 1 João 4, versículos 7 e 8. Do que nós vamos falar, querido? Fala de amor. Deus é amor, amém? Como o esboço estava falando sobre amor, preparei uma breve palavra para nós podermos falar, e depois nós vamos orar em supervisão. Aí você vai ter tempo também, você supervisor, para dar as direções aí para os seus liderados, amém? Então a palavra diz assim: Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Diga: Deus é amor, amém? Queridos, nós não podemos falar de comunhão sem falar de amor. A igreja, querida, é uma comunidade de amor, mas porque muitos não conseguem ter boas relações dentro da igreja às vezes, porque muitos não conseguem, querido, bons relacionamentos. Será que para ter uma qualidade de vida melhor, será, querido, que para ter uma qualidade de um bom relacionamento, eu preciso o quê, querido? Aprender a me relacionar com as pessoas. Então eu preciso entender o Flávio, como é a personalidade do Flávio, tentar moldar o Flávio não no meu padrão, mas nos padrões da palavra de Deus,
E aí sim eu vou começar a ter o quê? Um bom relacionamento com o Flávio. Não adianta, querido, eu querer falar para o Flávio, Flávio, Deus falou comigo para mim acordar 4 horas da manhã e vamos orar. Com quem que Deus falou? Comigo. Aí eu quero colocar isso na vida dele. Mas Deus falou com ele? Não falou. Aí eu quero fazer o que com ele? Obrigar. Aí 4 horas da manhã eu acordo, pego o celular, ô Flávio, acorda, vamos orar. Ele vai, querido, amar a minha vida? Ele vai falar, não acredito, 4 horas da manhã, o que esse cara está me ligando, mano? Se Deus falou com ele, faz ele orar. Sabe, querido, então, eu preciso aprender isso. Nós não podemos falar de comunhão sem falar disso, do amor. E a igreja, hoje a igreja, ela é essa comunidade de amor, mas muitas vezes nós não conseguimos ter bom relacionamento, porque eu quero muitas vezes orientar aquela pessoa, além de eu querer converter ela para a palavra de Deus, eu quero converter ela para o meu time, eu quero converter ela para o jeito que eu visto, para o jeito que eu ando. Não é isso, querido. A palavra fala sobre isso. Então, o principal, querido, diga assim, a principal, evidência de uma maturidade cristã, o que é, querido? É o amor que cada um, busca diante de Deus pelo seu próximo. Então, aquela evidência de maturidade, de eu conseguir respeitar o Denilson, respeitar o Zenildo, respeitar a Massai, é porque eu estou buscando maturidade diante de Deus, então isso me faz o quê? Amar o meu próximo. E esse amor, querido, me faz o quê? Estar cada dia mais à disposição, a serviço da igreja, pelas almas perdidas. Então, cada vez que eu busco maturidade na área do amor, eu vou buscar o quê? Estar mais à disposição, a serviço do ministério. Não é a serviço, querido, de uma pessoa, não é a serviço de um sistema, não. É a serviço do ministério do Senhor Jesus, que é o quê? Levar as pessoas para a célula, praticar isso em célula. Então, o amor, querido, ele é o quê? Ele é um sistema do corpo de Cristo. O amor, querido, que nós praticamos, então nós precisamos o quê? Buscar esse amadurecimento, buscar, querido, na nossa caminhada cristã, nós devemos o quê? Crescer em amor, pois ele é duradouro. Diga, o amor é eterno. De todas as coisas que Jesus diz, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A esperança, a vida, mas de maior deles, qual que é o maior? É o amor. Então nós temos que buscar essa prática, sabe? Nós precisamos buscar esse amadurecimento na nossa caminhada. Então, querido, nós não seremos mais como crianças. Quando eu amo a palavra de Deus, eu não sou como uma criança, e a palavra diz, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14, então, não seremos mais como criança, arrastado pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos. Então, por exemplo, qual que é a visão hoje da nossa igreja? Estamos trabalhando com culto no lar, culto doméstico, célula. É uma ferramenta que nós temos para atrair as vidas, para pregar o evangelho que liberta. Então, não é o meu método, é o método do evangelho. Qual é o método do evangelho? É o amor, praticar o amor, amar as pessoas. Então, querido, nós não podemos ficar levando, por coisas que muitas vezes a gente vê gente que inventa, gente que... Toma cuidado, querido. Às vezes você quer, eu gosto tanto daquele pregador, aquele pregador é uma bênção, mas você não está ali do lado dele dia a dia, você não sabe a vida dele no dia a dia. Tem muito pregador aí, querido, que anda confundindo o hino com um homem da Bíblia. Quem já ouviu aquele pregador que está num evento e aí ele fala assim... Ele ia falar sobre Davi, mas o grupo de louvor está cantando lá, solta o cabo da nau, Aí ele sobe no altar e fala, irmãos, eu ia pregar sobre o valente Davi, mas eu ouvi falar de Danau, eu vou pregar sobre Danau. Danau era um homem valente, eu não sei onde está na Bíblia, mas Danau... Olha, querido, que coisa, muitas vezes, e nós, às vezes, pega aquilo ali, e muitas vezes quer tocar na nossa vida, na célula, na vida do irmão. Imaginou, chegando, Julião, com um cara recém-convertido, falou, não, seja que nem Danau. Danau não soltava o cabo, ele segurava o cabo. O cara vai conhecer a Bíblia, daqui a pouco ele vai falar, rapaz, você falou, nem existe esse cara. Então, querido, tome cuidado, diga, tenho que tomar cuidado.
Amém? Tomar cuidado, querido, com coisas que estão surgindo por aí. No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e 5, Paulo ele está tratando sobre isso, que nós temos que buscar essa maturidade, né? 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 5, a palavra diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com, diga, a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, diga, Jesus, então o que é que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o amor deste é o maior. Então, o que Paulo está falando, querido? Paulo está tratando dos problemas de uma igreja. Qual é a igreja que Paulo está escrevendo essa carta? A igreja de Coríntios. Então, Paulo, ele está tratando ali, né, dos problemas dos coríntios. O que tinha naquela igreja? Divisão, mau uso dos dons de Deus, inveja, impaciência, egoísmo, falta de servir na casa de Deus, tudo que envergonhava o nome do Senhor, tudo que era profano, uma igreja estava fazendo. Então, por isso que nós temos que ter, querido, discernimento. O que eu estou ouvindo, sobre o que eu estou alimentando, como eu estou levando as coisas para a minha célula, qual direção eu tenho seguido na minha célula. Por exemplo, nós temos a direção do esboço. O esboço, querido, é orado sobre ele, é pedido revelação sobre ele. O esboço é uma bênção para nós. Mas às vezes, você como líder, você olha para o esboço e você fala, eu vou passar uma pregação de um pastor que você gosta. Glória a Deus, você admira, você gosta daquele, mas não é o foco para a sua célula. O foco da célula é o esboço. Agora, se eu estou em amor, eu pratico aquilo que a igreja está me dando como direção. O que essa igreja estava fazendo? Ela não estava seguindo a direção daquilo que Paulo estava passando para eles. Por isso que Paulo os advertiu. Então, querido, nós precisamos buscar, diante de aí que fala, né, do capítulo dos livros que nós lemos, o que está muitas vezes perdido. Então veja, querido, a igreja fala aqui que o amor, né, falou sobre o amor é paciente. Então, nós precisamos o quê? Ser paciente com as pessoas, ter paciência um com o outro, sabe, querido? Tentar, querido, não se ofender, não se irar com coisas que as pessoas muitas vezes vão falar para nós, ser bondoso, que gosta de servir, querido. A palavra fala sobre isso, gostar de servir, né? Ser servo, trata bem a todos, mesmo que lhe tratem mal, mesmo que as pessoas lhe tratem mal, trate ele com bem, querido, trate ele com bem, sabe, não dê, né, de volta aquilo que, a justiça com justiça, olho por olho, dente por dente, não, ofereça, querido, me perdoa se eu te ofendi, se você se sentiu ofendido, ser bondoso. Fala sobre, querido, a inveja, né? Nós não devemos ter inveja, querido, não ser triste com a prosperidade ou alegria do outro.
Às vezes nós estamos ficando tristes porque nós vemos um irmão prosperando e às vezes a gente fala, mas por que eu não estou prosperando? Vai orar a Deus. Por que a minha célula não vai? Por que a minha supervisão não aumenta? Querido, não é porque Deus gosta mais de um e gosta mais de outro. O amor dele é para todos. Mas existem pessoas que talvez está trabalhando mais, está buscando mais, está visitando mais, está ligando mais, está pagando um preço maior, vai visitar aquele que está doente, vai visitar aquele que está no hospital, vai no velório, vai buscar aquele irmão que muitas vezes está no bar, vai buscar aquele irmão muitas vezes que está na biqueira, vai visitar aquele irmão que talvez um dia já foi um líder de célula e está caído hoje aí, talvez por um vício. E aí aquele irmão, o que ele está fazendo? Ele está prosperando. Então não vamos sentir inveja um do outro, amém, queridos? Ser humilde, não se vangloriar, querido, né? Não buscar a soberba, isso não leva a nada, né? Reconhecer muitas vezes as suas fraquezas. Nós precisamos reconhecer que nós somos falhos, que nós temos fraquezas como líder, para poder ajudar o nosso liderado, porque muitas vezes o liderado ele olha para um líder, ele pensa que aquele cara não tem problema, ele pensa que a vida dele é perfeita, e não é. Nós pagamos conta, né, Júnior? Nós que é líder paga a conta, tem que acordar cedo para trabalhar. Então entenda, vamos procurar buscar esse sentimento, né, de humildade. Não é orgulhoso, querido. Um bom líder, ele não é orgulhoso, ele não é altivo, ele não se inflama com ninguém, ele não maltrata, ele tem boas maneiras, não afronta ninguém na frente dos outros. Isso, querido, para nós não é prática de amor. Se eu quero confrontar ou talvez questionar algo de alguma pessoa, chame ela depois no particular, falou, André, eu vi que você com o Denilson estava meio emburrado lá no culto, você estava bravo com alguma coisa, eu falei alguma coisa que ofendeu. Não imagina, né? Depois, numa hora de uma reunião, eu vi que você estava com a cara feia, porque não gostou do que eu... Não, querido, um líder não pode ter essa postura, né? Não é isso, nem as empresas, nem as igrejas procuram um líder desse tipo, querido. Eles querem um líder amável, um líder que não é orgulhoso e não maltrata, né? Um líder, querido, altruísta, né, que não procura os seus próprios interesses, ele trabalha em prol do outro. Então, em prol de quem que você trabalha hoje? Diga, do reino, né? Porque nós não vamos trabalhar em prol de vidas que nós vamos fazer assim, agora eu tenho aqui o João, a Áurea, o Alexandre. Não, glória a Deus, o João e a Áurea, a família dele está salva, vai para o céu. O Alexandre e a Adriana vai para o céu. Nós trabalhamos em favor, em prol do reino. Diga, em prol do reino, amém? Não se irar facilmente, né? Um líder que é equilibrado, buscando não se irritar com ninguém, não se, né, buscar ser amargurado, né, antes das ofensas reais ou, né, imaginárias. Quem já ficou ofendido aqui imaginário, querido? Levanta a mão. Você sabe o que é ficar ofendido e imaginário? Por exemplo, assim, você fala assim, você começa a brigar na sua cabeça. Não, porque eu vou encontrar o Elvis hoje, ele vai ver, eu vou falar para ele. Que ele fica postando fotinha lá no Facebook, e só porque ele está magrinho, e eu vou falar com ele, está errado, eu já estou brigando com o cara, sem mesmo o cara saber, e aí você cria uma luta na sua cabeça, que não existe. Aí você chega na célula, o irmão chega, todo contente, o Alexandre chega lá, o Corinthians perdeu ontem, né, o Alexandre chega lá, o Flamengo marcou 2 gols lá, todo contente, e aí, eu estou bravo com ele sem ele saber. Ele chega lá, Donizete, assistiu o jogo? Não quero falar de jogo hoje. Mas eu não quero, já briguei com você dentro de mim, então tá bom, a briga agora é minha. Existe ou não existe isso, querido? Fala, vamos confessar os nossos pecados. Quem nunca já arrumou uma treta com outra pessoa só na cabeça, que sem a pessoa saber? Você fica lá, tretado com o outro, e o outro não está nem azul. Ou às vezes o cara te ofendeu, você está chateado com o cara, ele já está ofendendo o outro, ele já nem lembrou mais que te ofendeu, você está lá irado com o cara, bravo com o cara. Então, querido, nós não precisamos, nós precisamos ter domínio próprios, né? É simples, né? Um líder, ele não guarda rancor, ele não é maldoso, ele não imagina, né, o mal de ninguém. Amar a Deus, querido, sobre todas as coisas, é isso que nós precisamos. Quando nós vencemos todas essas 9 etapas aqui que Paulo está advertindo a igreja, nós buscamos o que? Gálatas 5:22, projeta para mim, por favor, texto tão conhecido no nosso meio, mas nós projetamos isso, querido, para a nossa vida. Um líder, ele busca o que? Fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então você diga assim: eu preciso ser esse líder. Amém, querido? Nós precisamos desenvolver isso, para que nós possamos o quê? Praticar o amor de Deus. Como nós vimos aqui, as perguntas, você vai pegar o esboço, você vai ver. A primeira pergunta sempre do esboço é: reconhecendo o problema. Às vezes o problema está com a gente, e a gente está transferindo o problema talvez para a célula, está transferindo o problema para o anfitrião, está transferindo o problema para as crianças da célula. Quem tem criança em célula, querido, tente às vezes administrar lá, põe uma pessoa, peça uma ajuda. Fala: nós estamos aqui 5 na nossa célula, e nós temos 20 crianças, porque geralmente é assim, é 5 adultos e 20 crianças, Porque criança é uma benção para ganhar a vida, Convida os priminhos do lado, convida as amigas da escola, e quando você vê, chega aquele monte de criança. E aí você faz assim com seus irmãos: querido, nós temos aí uma quantidade de crianças, você não pode me ajudar? Vamos colocar uma liçãozinha aí, você fica com as crianças, para que a gente possa discutir talvez os assuntos, de adulto aqui, porque às vezes tem irmão que quer compartilhar alguma coisa em célula, e às vezes ele fica, acanhado, não quer falar. Por quê? Porque às vezes tem criança, às vezes é um assunto mais delicado. Então, trabalhe isso na sua supervisão também, em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos.